Pessoal, boa tarde. Bem, estamos aqui ao vivo, estou aqui disponível para ajudar vocês no que me for permitido, no que vocês quiserem que eu ajude vocês, ok? Bem, eu vou me apresentar, um pouquinho. Eu sou Flávia Jussiane, eu sou consultora do sono infantil, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, assim como muitas mães que eu sei também, a gente acumula várias funções. Então, assim, graças a Deus também, não é uma reclamação, eu entender o que acontece quando a gente às vezes programa algumas coisas e vai tudo por água abaixo, né? Bem, na consultoria do sono, o que eu faço é auxiliar as famílias com soninho, com a rotina, a ajustar. Mas principalmente, assim, eu gosto de que cada um entenda como atender o seu bebê, sabe? A gente sim ensina eles a adormecerem sozinhos, a gente sim ajuda eles com a rotina, mas principalmente, assim, o meu principal objetivo, o meu foco enquanto consultora do sono infantil é que você, papai, é que você, mamãe, consiga entender o seu bebê, muito mais que ensinar eles a adormecerem, porque quando a gente aprende a entender, quando a gente aprende a olhar para esse bebê e saber qual a necessidade que ele está demandando, é muito mais fácil mesmo. Eles mudam a fase do sono, eles mudam o padrão de sono e a gente sabendo o que fazer, a conversa é outra. Você, tá, já sei, agora ele tá com essa necessidade. Então, assim, essa sou eu, sou Flávia Jussiane, tá? Acumulo algumas funções também, como a maioria das mães. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando por aqui. Tô feliz que vocês estão por aqui. Então, é isso. Me fala de onde vocês estão falando, tá? De que cidade que vocês estão falando, eu gosto de saber também. Pode deixar pergunta aqui, se quiser. Quando você colocar uma pergunta, coloca para mim a idade do seu bebê também, porque eu consigo pensar melhor e te dar uma resposta mais assertiva, até porque cada bebê tem uma necessidade, tal, com relação ao período e à faixa etária deles, tá bom? Então pode ficar à vontade, eu vou responder um pouco das perguntas que colocaram também lá no post, e quero responder as perguntas de vocês que estão aqui também, claro, tá? Eu vou contar um pouquinho de como foi comigo e eu acho que eu tenho um pouco de autoridade para falar no assunto. A gente passou aqui em casa assim por 4 anos com problema de sono. Então, assim, eu tive problema de sono com a minha mais velha, eu tive problema de sono com o meu menor também, com o meu caçula. Tem gente de Campo Grande, pode falar de onde mais vocês estão falando. De São Paulo, ai que delícia, gente. Fico muito feliz, viu? E pode perguntar do sono ou o que vocês quiserem, o que eu puder, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? E a minha filha hoje, depois de todos os estudos, depois da minha formação, de muita leitura que eu fiz, eu acredito que ela teve terror noturno. Então, assim, a gente teve muitos problemas com relação ao sono, a gente não sabia lidar com isso, não sabia mesmo. A gente acabou fazendo coisas que a gente não gostaria de ter feito, por cansaço, por inexperiência, por privação de sono, por falta de paciência, né? Que a privação de sono leva a gente à falta de paciência. Então, assim, a gente teve bastante momentos estressantes com relação a essas situações. Oi, Alessandra de Campinas. Então, assim, bastante mesmo, não dormia, eu abominava cama compartilhada com todas as minhas forças. Aí eu cheguei num ponto assim que ou eu aceitava uma cama compartilhada para tentar descansar um pouquinho mais, ou sei lá o que ia acontecer com o meu casamento. Então, assim, a gente teve muita conturbação, e eu lembro que nesse ápice desse estresse, né, foi bem quando eu engravidei do meu filho. Eu acabei tendo todos os sintomas possíveis e imaginários de gestação. A da minha filha tinha sido muito tranquila e o dele não. Eu tinha enjoo, eu travava da coluna. Meu Deus, eu nunca vi um negócio desse, com semanas de gestação, travar da coluna. Oi, pai! Oh, meu pai tá aqui, que legal! Então, assim, gente, foi muito difícil, né? E depois com meu filho, eu falo assim, como eu aceitei a cama compartilhada, depois foi um ninho de mafagafo. Todo mundo dormindo embolado, todo mundo dormindo junto, e aí o menino começou no berço, mas daqui a pouco já estava embolado lá na cama. Eu dormia com metade da minha camisola para baixo, assim, pedia para ele tentar me incomodar o mínimo possível
Mas como é que a gente não acorda com uma criança ali, né? Toda hora sugando qualquer parte do corpo, parecer para voltar a dormir. Então, assim, a gente teve bastante problemas mesmo. E foi isso também que me deu um pouquinho de experiência, né? Mais os estudos. Então, eu tô aqui à disposição de vocês pra gente falar um pouco sobre o sono. Se tiver mais alguma coisa em relação a desenvolvimento que eu puder contribuir para vocês, eu vou contribuir também, tá? Quero falar para vocês que eu tô com um canal lá no YouTube, que eu comecei agora, tinha bastante mãe me pedindo para colocar, eu tinha um pouco assim de vergonha, de resistência, enfim, mas assim, comecei, quero, bem caseiro, gente, não tenho assim, todo dia, tal hora eu consigo colocar, porque eu sou mãe, não é tudo que a gente consegue fazer quando programa, mas assim, quero saber de vocês também o que vocês querem que eu coloque lá, porque eu tenho a impressão que os vídeos mais curtos são melhores pra gente conseguir ser mais assertivo, né, no que a gente quer fazer. Então eu tenho optado por isso, tenho tentado deixar minhas lives lá também, porque tem assuntos mais delongados, tá? Então eu quero assim também que vocês me falem o que vocês querem que eu coloque lá, tá bom? Oi Bianca, tudo bem? Saudade de você, viu? Ontem tava pensando em você. Bem, então é isso, tá, gente? Aí o canal lá bem caseiro, bem coisa de mãe também. Ah, deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Eu coloquei na minha bios do Instagram um e-book gratuito bem sucinto também, com informações práticas para que vocês consigam colocar em prática mesmo essas dicas com relação ao soninho, a como observar o seu bebê, tá? E por aí vai. Então, quem quiser, passa lá na bios depois, baixa o e-book, que tem também informações lá, ok? Eu vou começar respondendo umas perguntas, eu vou intercalando lá a do post com as que vocês estão colocando aqui também, tá bom? A Sara Brandão, ela tem um bebê de 5 meses e meio, tá? E aí ela perguntou assim, ela falou assim, são duas perguntas. Leite de fórmula ajuda o bebê a dormir melhor? Meu filho está prestes a iniciar a introdução alimentar e está mamando a cada 1h30, inclusive de madrugada. Porém, ele não pega a mamadeira de jeito nenhum. Já tentei 4 tipos diferentes de bico. Tem algo que ajude meu filho a pegar a mamadeira? E a Lala Jujuzinha também perguntou se a introdução alimentar atrapalha o sono noturno. Eu vou juntar essas duas perguntas para conseguir dar bastante informações para vocês, tá? Olha, leite de fórmula ajuda o bebê a dormir melhor? Não. Engrossar colocar lá, sei lá, o que vocês quiserem colocar na mamadeira para engrossar o leite vai fazer com que a criança durma a noite inteira? Também não. Não é isso que garante as crianças dormirem, os bebês dormirem. Por exemplo, para os que comem, eu vou dar uma feijoada para garantir que eles vão dormir a noite inteira? Não vai, eles acabam às vezes passando mal. Aí a criança vomita, ou tem algum mal-estar, uma congestão e não consegue dormir. Outra coisa, a gente sobrecarrega o sistema digestivo deles. Quando você sobrecarrega o sistema digestivo deles, o corpo não vai relaxar para dormir. Então, assim, não é uma mamadeira grossa, não é o leite fórmula que vai fazer a criança dormir ou não, e nem engrossar e nem dar a janta mais pesada do mundo. Muito pelo contrário, às vezes fala que você tira no pé. Com relação à alimentação, e quando eu falar com relação à alimentação, gente, seja a idade que for, tá? Seja o bebê que só toma peito, seja o bebê que só toma mamadeira, seja o bebê que está em introdução alimentar ou não, e seja o bebê que só come comida. Eles precisam comer bem desde o início do dia, tá? Então, assim, ó, ter um bom café da manhã, se vai ter um lanche no meio da manhã que tem um lanche bom, almoço, lanche, janta. O bebê que ainda tiver a demanda noturna, que no meio da madrugada que ele faça uma refeição completa, tá? A Sara falou ali, ó, que o bebê dela tá mamando a cada 1h30, inclusive de madrugada. Se tá mamando a cada 1h30, inclusive de madrugada, esse bebê tá passando 24 horas do dia comendo a cada 1h30, sabe o que tá acontecendo? Ele tá beliscando, e ele tá levando isso noite adentro, tá? Isso atrapalha o sono dele. Quanto mais tempo ele ficar beliscando, menos tempo ele tá tendo para dormir. E não faz nem o sono longo, não tá conseguindo dormir nem comer direito. Porque a gente não tem fome a cada 1h30, nem eles. Um bebê recém-nascido, eles não comem a cada 1h30, o ciclo deles é a cada 3 horas. Então por que essa criança vai estar comendo a cada 1h30? O que é o ideal, gente? Até os 3 meses, estourando 4, eu gosto de indicar livre demanda orientada.
O que é uma livre demanda orientada? É você cuidar para que o seu filho consiga comer bem de manhã, durante o dia, para que de noite ele não tenha essa demanda, por exemplo, a cada 1h30, certo? Se isso não era para acontecer nem durante o dia, quem dirá durante a noite? Então, cuida para que o seu bebê consiga ter refeições completas. Mas, Flávia, como que eu dou uma refeição completa se o meu filho toma peito? Você oferta uma mama, deixa ele esgotar uma mama. Se você colocou para rotar, passou um tempinho, vai ali. E assim, ó, na mesma refeição, tá? Não é 1 hora depois. Oferta outra mama até o seu bebê falar assim, não, mãe, tô satisfeita, eu não quero mais. Ou larga o peito, tá? Afastado de sono, não é para misturar uma coisa na outra. E o meu bebê que só toma mamadeira, como que eu vou saber se ele tá realmente satisfeito ou não? Quando sobra um pouquinho. Vamos ter bom senso de saber quantos ml a gente deve ofertar para aquela idade, o pediatra vai te orientar, tá? Por exemplo, assim, ó, um bebê deixa eu dar um exemplo aqui, sei lá, 6 meses, ele toma só mamadeira de 120 ml. Um bebê de 6 meses, ele não é a orientação tomar uma mamadeira de 120 ml. Provavelmente é maior a mamadeira, o pediatra vai te orientar, mas que o seu bebê faça refeições completas. Quando eles ficam picando essa alimentação, eles acabam picando esse sono, e isso atrapalha que durante a noite eles façam sonos longos, que eles precisam fazer. Quando o bebê é acordado a cada 1h30, inclusive de noite para comer, ele não consegue fazer um sono completo, ele não faz nenhum ciclo de sono completo, eles não fazem as secreções hormonais que eles precisam fazer e inclusive atrapalha o desenvolvimento e o crescimento deles. Então assim, isso vai gerando uma bola de neve bem grande. Então a gente precisa cuidar para que esse bebê fique muito bem alimentado durante o dia, para ele diminuir as demandas da noite e para que assim, ó, gente, é como se ele fosse fazendo uma reserva para que ele passe aquela noite toda sem comer. A gente não passa a noite toda sem comer porque a gente toma um bom café, toma um bom almoço, um lanche, uma janta, enfim. E aí chega durante a noite a gente não precisa ficar comendo. Se a gente passar muito do horário, acaba que dá uma fome. Mas se a gente está dormindo, a gente não acorda. Então isso tudo faz diferença na vida dos bebês também. Ela falou que ele não pega mamadeira de jeito nenhum. Sara, se ele não tá pegando a mamadeira, tenta ofertar no copinho, que seja. Então, ajuda ele, pega um copinho e dá para ofertar no copinho também. É uma forma de colocar, não é o bico que vai fazer diferença. Outra coisa, se você tá na mamadeira, no peito, que eu acho que é o seu caso, provavelmente assim, ele não tá aceitando, pode ser pela questão do bico mesmo, tá? Mas oferta no copinho e talvez assim, ó, dá um tempinho para ele sentir uma fome, que ele vai sentir comer melhor, 1h30, intervalos de 1h30 entre a alimentação, não dá tempo nem dele ter fome, tá? Quem dirá disposição e vontade para comer. E aí a Lala Jujuzinha perguntou se o início da introdução alimentar atrapalha o sono noturno. Sabe quando que a introdução alimentar atrapalha o sono noturno? E tem muita mãe com idade por volta de 6 meses que me procura justamente por causa disso, porque a gente acaba assim, ó, tira uma refeição da criança para colocar uma refeição que seria uma mamada, não importa se é leite ou se é peito, para colocar no lugar daquela refeição uma suposta alimentação. Quando eles estão em introdução alimentar, gente, eles não estão adaptados ao paladar, eles não estão adaptados às texturas, novas texturas dos alimentos, sabor, às vezes eles têm dificuldade de aceitar. Eu falo assim, ó, é uma introdução alimentar. Então a gente não pode arrancar uma refeição querendo que aquela criança coma. Se o seu bebê comeu, aceitou, tá indo, beleza, ok. Se o seu bebê não tá indo tão beleza, não arranque uma mamada durante o dia, porque se ele não comer durante o dia, que horas que ele vai te pedir? Ele vai te pedir lá de noite, tá bom? Gente, vou só falar pra vocês aqui de novo. Quem quiser colocar pergunta, fica à vontade, pode colocar. Eu vou ler as perguntas de vocês. Eu só quero pedir para que vocês lembrem de colocar a idade do seu bebê, tá? Para que eu consiga ajudar vocês de maneira mais assertiva. Então, assim, eu gosto muito de tratar a introdução alimentar assim, ó. Pensa que seu bebê vem comendo leite, não importa qual fonte, tá? É só leite. Você vai vir com uma coisa que você vai mudar isso a longo prazo. E esse longo prazo, às vezes, é 1 ano. Tem bebê que tá quase com 1 ano e não está interessado em comer. A gente vai deixar de alimentar esse bebê? Se você deixar de alimentar esse bebê vai te pedir comida lá no meio da noite. Aí o seu bebê, que às vezes fica 4 horas sem comer durante a noite, come a cada 2 horas, fica 4 horas sem comer durante o dia, acaba que fica te pedindo comida a cada 2 horas no período da noite. E não é essa a ideia. A ideia é você alimentar o melhor possível o seu bebê durante o dia para que ele não tenha essa demanda durante a noite.
tá bom? Então assim, ó, muito, muito, muito importante cuidar dessa questão da alimentação, sim, durante o dia, tá bom? Se ficar alguma dúvida ainda, fiquem à vontade para perguntar, tá? Eu vou responder uma pergunta daqui, deixa eu voltar aqui, gente. Que colocou aqui a França, se eu não me engano, né, França? Cadê? Minha bebê tem 45 dias, acorda 1 ou 2 vezes à noite para mamar. Só mama no peito, mas depois da primeira mamada noturna tem um sono muito agitado. Fica resmungando, fungando e se mexendo. Você sabe o que pode ser? Fran, depois que faz essa mamada da noite, o seu bebê arrota? Será que não está incomodado com algum arroto? Né? Tem que ver. Como que eu faço para o meu bebê não arrotar? Ou para o meu bebê, se ele não arrotar, o que acontece? Gente, quando eles estão com a pega e com a posição correta, não entra ar, não entra vácuo, não fica vácuo. Então, assim, eles conseguem engolir de forma satisfatória e sem entrar ar. Fora que ar dentro da barriguinha deles ocupa espaço de leite. Ocupando espaço de leite, ocupa espaço de alimentação, eles vão acabar demandando mais. Então, assim, Fran, observa se seu bebê não tá precisando de arrotar, tá? A posição, bebê pequenininho, recém-nascido assim, eu gosto muito de deixar eles bem inclinadinho, pra gente evitar um possível refluxo. Às vezes o esfíncter não tá formado e a gente precisa ajudar eles para que eles não fica. Eu falo assim, ó, gosto muito de comparar uma garrafa, né? Você tem um pote, ele tá cheio, ó, a tampinha deles, que é o esfíncter, não tá formado. Se você deitar assim, vai vazar tudo pelo bico da garrafa. Ao passo que se a gente deixa eles inclinadinho, evita. Então vê se às vezes seu bebê também não tá muito inclinado e por isso eles acabam incomodando, aí fica lá se mexendo porque tá incomodado, que ficou satisfeito, tá cheio e aquilo tá incomodando ele. Então, vê se seu bebê, se a sua minha bebê, né, se a sua filha não fica um pouquinho mais inclinada, se você não ajuda, se ela arrotou, verifica a fralda, tá? Essas questões ambientais também precisam ser verificadas, gente, com muita atenção, com muito cuidado. Fralda cheia, se tá frio demais, se tá calor demais, às vezes a gente empacota demais eles com medo deles ficarem com frio, e essas crianças estão ficando com calor, estão suando, isso pode levar até uma desidratação, sabia? Então cuida dessas questões ambientais também, tá bom? Fran, se ficar ainda alguma dúvida ou você quiser complementar a tua pergunta, fica à vontade, complementa que eu te respondo, tá? Eu vou ver mais uma aqui que é a Daniti, ai Jesus, Danitier MI 52. Bebê de 7 meses, dorme às 19. É muito cedo? Acorda às 5h30, mas volta a dormir sozinho até 6h30. Dani, acho que foi só isso? Você tinha colocado alguma outra coisa também? Ai, eu vou passar aqui, ele fica tirando. Acho que é isso, né, Dani? Dani, não é muito cedo, tá? Esse horário, na verdade, é o horário ideal para eles adormecerem. Eu vou explicar para vocês aqui a questão da melatonina, que é o hormônio que favorece o sono, tá? Geralmente, tá, gente? Assim, ó, essas tabelas que eu coloco para vocês, de faixa etária, de necessidade de sono, eu quero sempre que vocês olhem para elas, assim, ó, como uma média, tá? E tem bebês que estão nos números da média, mas tem bebês que pedem um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não tem problema. Então, assim, ó, entre 7 e 8 horas da noite, a melatonina, a secreção de melatonina deles está em alta e a adrenalina está em baixa. Quando passa essa secreção, tende a inverter isso. E aí fica uma adrenalina em alta e uma melatonina em baixa. Tá, e daí, Flávia, que diferença que isso faz? A melatonina é o hormônio que favorece o sono, é o hormônio que ajuda eles a relaxarem, a eles ficarem mais calmos e mais descansados para ir dormir. Ao passo que a adrenalina agita. Sabe aquele bebê que luta contra o sono, que você vê que a criança está cansada, que ela não está se aguentando às vezes em pé, mas ela tem uma agitação. Ou começa a dar o sono, a criança às vezes começa a correr, começa a fazer coisas para se agitar, como se ela estivesse inibindo aquele sono, como se ela não quisesse que aquele sono chegasse lá perto delas. Então, assim, precisa cuidar. Porque nesse horário, entre 7 e 8 horas, é o horário ideal para eles estarem indo dormir. E eles estarem indo dormir, gente, quer dizer que a gente começou um ritualzinho noturno 1 horinha antes, lá, janta, banho, sono, essas coisas. Porque se o horário 7 horas é o horário que chegou o sono do seu bebê, por exemplo, aí você vai dar mamar, aí você vai dar banho, aí você vai pôr pijama, aí você vai fazer alguma coisa, você pode perder o time. Então, assim, Dani, 7 horas é muito cedo? Não é. Eu já vi bebê que quer dormir 6h30, gente, deixa esse bebê. E eu já vi bebê que aguenta dormir 8h30, 9 horas, gente, deixa esse bebê do mesmo jeito.
Então, assim, é muito você olhar para o seu bebê e saber como atender ele. Agora, você falou o seu bebê de 7 meses, certo? Que acorda às 5h30 e volta a dormir às 6h30, tá? 1 hora acordado, se ele acordou para dar bom dia e vamos viver, tá? Que eu não vejo problema de acordar às 5h30, tem bebê que prefere acordar nesse horário. Ele tá acordando só para comer e volta a dormir, ou ele tá acordando como se fosse dar bom dia, porque 1 hora só acordado é pouco tempo para ele. Eu acredito que pode ser que tá chegando uma fome nesse horário, ele come, aí ele volta a dormir para terminar o sono noturno. E aí até que horas que vai esse sono noturno? Se ele dorme mais 1 hora e meia também, não tem problema, tá? Porque você falou que ele volta a dormir 6h30. Ou se ele vai fazer uma outra soneca, ele tá terminando o soninho dele. Gente, outra coisa muito importante que precisa. Meu filho tem que ser um reloginho, meu filho tem que seguir todos os números, por exemplo, que a Flávia fala. Não, tem que olhar o seu bebê. Os bebês que têm as janelas, né, que eu falo assim, eu trato de janelas, que é o tempo que eles suportam ficar acordado. Às vezes o bebê de manhã ele consegue ficar um pouquinho mais acordado, porque ele vem de uma noite boa, e à tarde ele fica um pouco menos, não tem problema, ou vice-versa. Ou o seu bebê fica mais tempo acordado de manhã e menos de tarde, não tem problema. Você sabe uma coisa que eu digo? Precisa, enquanto ele está acordado, ele estar bem, sabe? É claro assim, ó, por exemplo, fazer 1 hora de janela e depois ficar 6 horas acordado, um bebê de 7 meses, não. Aí não, um bebê de 7 meses ele vai ficar acordado em torno de 3 horas. Então, precisa equilibrar e ajustar para eles. Eu falo assim, nós que somos os adultos precisamos ter esse olhar atento e ajudar eles a se organizarem, esse ritmo biológico, a atender essas necessidades deles e por aí vai, tá bom? Dani, se ficou alguma dúvida ainda e você quiser complementar, fica à vontade, tá? Só terminando a Fran, que eu vi aqui, ó, você falou, fica 20 minutos em pé e às vezes não arrota. Então vê, Fran, a pega e a posição, tá? Seja peito ou seja mamadeira, cuida, porque se ele não arrota na hora, ela não arrota na hora, mas acaba arrotando um tempo depois, pode ser que esse ar tá incomodando. E cuida a questão dela ficar mais inclinadinha, para que esse leite saciado dela não fique lá incomodando e batendo aqui, que às vezes ela pode ficar se remexendo por conta disso, tá bom? Deixa eu responder aqui mais uma pergunta lá do post e aí a gente volta aqui com vocês também. Pera lá. A Bia Cardoso Mendes perguntou assim, ó. Como deve ser feita as sonecas de bebê de 1 ano? Quantas por dia? Quantas horas devem durar? Limitar o sono de dia ajuda o bebê a dormir mais durante a noite? Não ajuda. Eu fiz um vídeo essa semana eu acho, que eu coloquei lá justamente sobre isso. Eu devo segurar o meu bebê acordado para garantir que ele vá dormir melhor a soneca ou que ele vá dormir a noite inteira? Não, gente. Olha só. Já pensou? Olha só. Você tá ali deitadinha na sua cama ou sei lá, no sofá, qualquer coisa. Aí tá chegando aquele soninho gostoso. Aí eu vou ali do seu lado e falo assim, ó, você não pode dormir não, hein? Não vai dormir agora não, hein? Vou ficar te cutucando. Não vai dormir não, hein? Ó, acorda. Não. Você só vai dormir se for de noite. Então, assim, a gente não deve ficar segurando eles. Bia, o seu bebê de 1 aninho vai dormir entre 12 a 14 horas total, entre sono noturno e soneca. O seu bebê precisa de 2 sonecas durante o dia, vai fazer provavelmente uma de dia, uma de manhã, uma pela tarde. Cada sonequinha de 1h30 a 2 horas, tá? 30, 40 minutos, gente, eles não descansam, às vezes eles acordam mais estressados, mais irritados, eu falo assim, soltando fogo pelas ventas, porque não terminou o sono. Então, meia hora, 40 minutos, eles não conseguem descansar e às vezes acordam pior ainda. E, Bia, o tempo que o seu bebê suporta ficar acordado vai ser entre 3 e 4 horas. Então, o que isso quer dizer? Ajusta a rotina do seu bebê assim, ó. Acordou, sei lá, por volta de umas 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas lá. Vai ficar acordado umas 3, 4 horas, vai fazer uma sonequinha lá de 1h30, 2 horas, vai ficar 3, 4 horas, vai fazer outra sonequinha, vai ficar mais 3, 4 horas e vamos pro sono noturno, tá? Então, assim, eu falo assim, a gente precisa se colocar no lugar deles, dentro das necessidades deles e de preferência com o olhar deles também, tá? Nós dormimos só durante a noite, geralmente, né? É a necessidade média do adulto, vamos lá, de 8 a 9 horas de sono por noite. Peraí, eu vou arrancar só uma noite de sono sua, só uma, você tem 7 dias na semana para dormir. Se eu arrancar só uma noite de sono sua, acho que não vai dar nada, não. Um bebê de 1 ano, por exemplo, precisa fazer 2 sonecas e o sono noturno. Não, arranca só uma sonequinha deles, não vai dar nada, não. Dá sim, gente. Dá sim e dá bastante coisa. E quanto mais cansado eles ficam, quanto mais irritado eles ficam,
fica pior para eles relaxarem para dormir. Não sei se vocês já tiveram aquela sensação assim de um dia tá extremamente agitado, extremamente corrido, muita coisa, aí você deita lá, o que era para você dormir começa às vezes a doer o corpo, a cabeça liga, o olho parece que não fecha, o olho não relaxa e a cabeça pilha. Acontece isso com eles também. Então assim, não segura, tá, Bia? Não limita a quantidade de sono de noite. É claro que assim, ó, gente, a gente tem que cuidar para não trocar o dia pela noite. Um bebê que dormir 4 horas seguidas de dia e ficar picando sono à noite, esse bebê pode estar trocando o dia pela noite. Quer dizer que eu não devo deixar meu bebê dormir 4 horas durante o dia? Se o seu bebê dormir 4 horas durante o dia e ficar picando à noite, não deve. A gente ajuda esse bebê a organizar o relógio biológico dele, porque ele pode estar trocando o dia pela noite. Agora, se o seu bebê faz uma soneca lá de 1h30, uma hora e meia, 2 horas, 1h30, 2 horas e dorme bem à noite, manda bala, tá? Então, assim, não limita, cuida, sonecas de 1h30, 2 horas, 2 sonecas por dia pro seu bebê, tá, Bia? Deixa eu ver aqui, gente, acho que eu vou falar aqui o de vocês, que depois teve uma que perguntou ali de APLV e achei bem legal. Amor de gêmeos. Flávia, tenho gêmeos de 1 ano e 3 meses, não dorme, preciso separar de quarto? Eu não sei o seu nome, amor de gêmeos. Se os seus bebês, tá? Se um atrapalha o outro, eu diria pra você que sim. Eu gosto muito de tratar isso como uma cama compartilhada. Eu sou contra a cama compartilhada hoje? Não, eu não sou. Você sabe por que eu não sou contra a cama? Eu sou contra a cama compartilhada, gente, pros recém-nascidos, pelo amor de Deus, que é extremamente perigoso. Isso é perigoso, aí eu tô falando de segurança. Mas tá lá maior, sei lá, 6 meses. Se puder evitar, evita, né? Porque não adianta que a gente não dorme direito. Precisa que todo mundo durma bem. Quem tiver nessa cama compartilhada, quem tiver nesse quarto compartilhado, eu falo assim, precisa todo mundo dormir bem, tá? Vamos supor lá que você, os seus 2 filhos e o seu marido. Aí seu marido não dorme, ou você não dorme, ou um dos bebês não dorme, aí não serve tá junto. Tá? Porque um tá atrapalhando o sono do outro e todo mundo precisa dormir, tanto o pai quanto a mãe, quanto as crianças envolvidas. Então assim, ó, você tá falando ali que eles não dormem. Eles não dormem porque será que eles estão com um acúmulo de privação de sono e isso tá irritando cada vez mais, eles estão tendo mais dificuldade? Ou eles não estão dormindo porque às vezes um faz um miadinho e o outro já acorda? Se for isso, a gente precisa respeitar e sim, separar eles. Coloca num quarto, coloca no outro, se for colocar algum com você, que não vai atrapalhar o sono de vocês, também eu não vejo problema. Então, assim, se um está atrapalhando o sono do outro, sim, precisa separar. Ah, não, Flávia, às vezes a gente ajusta a rotina, melhora o sono, ajuda a adormecer sozinho e tal, você consegue ajustar, e você coloca os 2 juntos, tá? E eu acho muito engraçado, vou dar um exemplo de vocês aqui de casa, porque os meus 2 filhos dormem, eu tenho uma cama de casal para os 2 lá no quarto deles, que antes o ninho de mafagafa aqui em casa era 2 camas de casal e os 4 embolados aqui, né? Então eu tinha 2 camas de casal, mandei uma cama de casal pro quarto deles e deixei a nossa cama aqui e eles dormem os 2 juntos. O meu filho deita, capota e não tá nem aí. Às vezes a minha filha tá num trololó lascado e ela fica... E o guri já dormiu faz horas. Então assim, o fato dela ficar às vezes falando alguma coisa ali perto dele não atrapalha o sono dele. Ela ficar falando não atrapalha o sono dele, entendeu? E eu percebo que se ele fala, ela atrapalha. Mas como geralmente ele dorme antes dela, então acaba que não interfere um soninho do outro. Então isso que a gente precisa ficar atento. Quem tá ali naquele quarto, naquela cama que tá envolvida ali, tá sendo atrapalhado de uma forma ou de outra, aí a gente ajuda eles, tá bom? Se você quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade. Se quiser que eu complemento a resposta, tá? Ai, gente, eu vou erguer o negócio aqui, ele fica aparecendo outra coisa. Ô, Jesus. Deixa eu ver aqui. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou respondendo uma pergunta aqui e aí eu vou erguendo, que senão... Bem, a Raquel Gabriel, 2018, perguntou lá no post assim, ó. Bebê com APLV tem sono prejudicado? Como é o sono do bebê com APLV? É diferenciado? Raquel, meu filho, ele é APLV, tá? E eu não sei exatamente quais são os sintomas do seu filho. Se você tiver aqui, eu até tava querendo ver isso. Se você tiver aqui e quiser colocar para mim quais são os sintomas do seu bebê, você fala para mim que eu
que eu te respondo, tá? Mas vamos lá. Vamos supor que que ele tenha por exemplo, sei lá, é catarro ou é tosse. Se for tosse, vai atrapalhar um pouco sim, tá? Mas isso não faz ele ter menos necessidade de sono do que um bebê que teria na idade dele. Também não sei a idade do seu bebê, Raquel. Então, assim, ele pode ter o seu sono prejudicado dependendo do tipo de reação que o seu filho tiver. O meu filho, o que ele fazia era muita secreção. Eu falo que ele parecia um tratorzinho, assim, ele ia dormir, parecia que a secreção ia e vinha, ficava borbulhando assim, sabe? Então, quais eram os cuidados que eu tinha? Sempre com esse nariz dele lavado, sempre limpo, para evitar. E tentando deixar ele um pouco reclinado, porque o problema da tosse, do catarro, gente, é que quando a gente deita, fala assim, mas de noite parece que piora mesmo. Porque na hora que a gente deita eles, é como se aquele catarro ficasse pingando na garganta. E aquele catarro que fica pingando na garganta, ele estimula a tosse. Ele estimula a tosse, a gente tem dificuldade de dormir, entendeu? Então, assim, precisa ver quais são os sintomas e qual é a reação que o seu bebê tem, tá? Mas ainda assim, Raquel, o seu bebê não deixa de ter necessidade de sono. Novamente, eu não sei a idade do seu bebê. E você precisa ajudar ele sim a adormecer, ajuda durante o dia, deixa mais reclinadinho se for o caso, se for tosse, se for secreção, tá? Se às vezes for edema ou se ele se for mais pele, talvez se não coçar não vai incomodar. Então a gente precisa ver quais são os tipos de reação, qual é o tipo de sintoma que ele tem, pra gente conseguir entender de que maneira que a gente pode ajudar o seu bebê, tá bom? Deixa eu ler aqui, ó. A Georgia Cristina 1. Boa tarde, minha bebê tem 1 ano e 5 meses e até hoje nunca dormiu bem. Acorda várias vezes para mamar. O que devo fazer? Georgia, precisa organizar para ela, porque assim, acredito que se ela acorda, sua bebê tem 1 ano e 5 meses, provavelmente já come, ela precisa se alimentar bem durante o dia. Esse acorda várias vezes, ela acorda só para pegar lá o que ela pega para voltar a dormir ou ela acorda para comer de fato? Se ela acordar para comer de fato, quer dizer que você precisa ajudar ela a comer melhor durante o dia para ela deixar de ter demanda de fome, nutrição durante a noite. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A fome na cabecinha deles é dor, é instinto de sobrevivência sendo atingido, sendo alertado, vamos falar assim. Ela não sabe, às vezes, eles não sabem que a dor da fome é só uma fome que vamos comer e tá tudo bem. Tanto que um bebê pequenininho, recém-nascido, 3, 4 meses, deu a fome, eles choram desesperadamente, porque é uma dor, eles estão com dor e aquilo amedronta eles. E aí a gente vai lá e resolve, mas assim, a comida, o medo resolve tudo. Mas se é fome e tiver doendo a barriguinha da sua bebê, ela vai precisar comer. E a gente também não tira a mamada de qualquer jeito durante a noite, viu, gente? A gente precisa ajudar esse bebê a comer bem de dia para que eles não tenham demanda, porque a fome, graças a Deus, acorda eles, porque senão eles poderiam prejudicar o desenvolvimento, várias coisas com a falta da alimentação. Então, cuidar. Jorge, não é alimentação, tá? Que era o caso do meu. O meu fazia assim, ó, no peito, né? Fazia assim, ó, dava acho que 3 pegadas e voltava a dormir, ou seja, nem engolia leite. Era só para me acordar mesmo. É hábito. A gente precisa ensinar ela a adormecer sozinha, tá? Para que ela consiga permanecer no sono dela sozinha também. Eu falo assim, que se ela tem uma muleta para começar a andar, ela precisa de uma muleta para continuar andando. Então, se ela tem uma muleta para iniciar o sono, se é peito, se é mamadeira, ou se é chupeta, ou o que for, ela vai precisar dessa muleta para continuar o sono e ela vai te pedir sempre essa muleta para ela continuar esse soninho, tá bom? Deixa eu ver aqui a Alessandra, o que ela perguntou. Meu filho tem 1 ano e 9 meses, dorme entre 19 e 30 e 20 horas. Tem semana que ele acorda 1h30 e não volta a dormir por nada. Só consigo fazer ele dormir às 3h30, 4 horas. Por que isso acontece? Alessandra, como seu bebê, como seu filho está adormecendo? Gente, se eles adormecem, os maiorzinhos, vamos falar que tem um pouquinho mais de consciência, o que não quer dizer que aconteça com os menores, tá? O seu filho de 1 ano e 9 meses, vamos supor que ele adormece, você tá lá do lado dele, né? Que eu não sei se for o seu caso, e se não você me fala o que acontece, que eu tento te responder aqui. Ele adormeceu com você do lado. Quando ele acorda 1h30 da manhã, você não tá lá do lado dele, ele tá lá no quarto e... cadê minha mãe? Aí ele toma um susto. Aí ele fica desesperado.
Ele não vai voltar a dormir porque ele não quer que você suma de novo, porque isso dá medo. Gente, quando eles tomam esse susto, quando a gente assusta, a gente fica todo tenso, todo duro, a gente tem descarga de adrenalina, a gente tem descarga de cortisol. E aí, como é que essa criança vai relaxar de novo? Às vezes eles demoram mesmo para relaxar, para voltar a ter certeza que a mãe simplesmente não vai desaparecer, entendeu? Então, assim, ele pode ter esse susto, porque você não estava ali do lado dele, aí ele se desespera. Como é que eu faço, Flávio? O que eu tenho que fazer? Nesse caso, você precisa ajudar o seu bebê a adormecer sozinho, ele entender que tá tudo bem, você transmitir segurança, falar que ali é o quartinho dele, ali é o lugar dele, é onde ele vai ficar e tá tudo bem. A mamãe tá no quarto dela, se você precisar, filhão, pode chamar a mamãe vai vir aqui atender você a hora que você quiser e vá, né? E vá, a gente prometeu, a gente precisa cumprir o que a gente fala, então vai e atenda ele. Ah, não é isso, ele já adormece sozinho, não precisa, não tem dependência. 1h30 da manhã, ele pode estar tendo alguma secreção de GH, alguma coisa assim, e relaxar. Mas, gostaria que você confirmasse para mim a forma que o seu bebê adormece. Eu creio mais nessa possibilidade. Porque eles assustam, gente. Ai, por que meu bebê acorda chorando, desesperado? Porque na cabeça dele, ele não sabe que você tá ali do quarto dele. Ele só sabe que você sumiu do campo de visão dele, tá? Se você tiver aí, Alessandra, me fala como seu bebê adormece, tá? Deixa eu ver aqui, a Dani Tiemi. Obrigada, eu que fiz a pergunta do bebê de 7 meses que dorme 19 e sobre acordar 5h30. Algum dia vai direto até 7 horas? Acho que fiz a pergunta do jeito errado. Dani, 5h30 da manhã ele tá mamando? Se ele tá mamando e ele tá com fome, precisa alimentar ele para que ele volte a dormir. Outra coisa, se seu bebê acorda todo dia cravado 5h30 da manhã, olha, se tem uma fralda muito cheia, se não tá entrando uma luz nesse quarto e essa luz tá inibindo produção de melatonina e aí o seu bebê acaba acordando e aí já tem um pouquinho de dificuldade de dormir. E o que você poderia fazer? Você sabe que ele acorda todo dia 5h30. Acorda ali umas 5h20, umas 5h15, vai lá do ladinho do seu bebê, dá uma olhada o que está acontecendo no ambiente para você ver a diferença do ambiente na hora que iniciou o sono e no que está acontecendo ali agora, se tem uma fralda cheia ou não. E na hora que você vê que seu bebê está querendo acordar, tá fazendo uns movimentos a ponto de acordar, né, de despertar, dá uma batidinha no bumbum, um chiadinho, tenta ajudar ele a fazer, emendar esse sono para que ele não desperte de vez, então. Porque assim você vai ajudando ele a fazer essa transição, você vai ajudar às vezes alguns dias, se precisar umas 2 semanas, ajuda o seu bebê para que ele consiga e entenda que tá tudo bem ele continuar ali. Mas dá uma olhada no ambiente, Dani. Frio, calor, luz, fralda cheia, isso tudo atrapalha eles a permanecerem no soninho, tá bom? Oi amor. Dani, fiz errada a pergunta. Me fala se eu te respondi agora então, tá bom? Natasha PGs. Tenho um bebê de 1 ano e 2 meses. Eu trabalho o dia todo e ele fica na escolinha. Lá ele só anda fazendo a soneca de manhã. À tarde ele não anda fazendo, busco ele às 16h30. Chega às 18h30, ele sempre quer, provavelmente, dormir, né, Natasha? Deixa lá. Chega às 18h30, ele ainda tá caindo de sono. Aí nem janta direito, costumava dar janta nesse horário. E dorme e cochila 1 hora e acorda a toda. Só vai dormir quase 23 horas. Será que isso não deve ser ruim para ele? É ruim para ele, Natasha. O ideal é fazer as 2 sonecas. Ou assim, ó, gente, vamos lá de novo, olha pro seu bebê para entender o seu bebê, tá? Eu já atendi bebê de 1 ano e 2 meses ficando muito bem obrigada com uma soneca só. E já atendi bebê de 1 ano e 6, 1 ano e 7 querendo as 2 sonecas. O que você poderia fazer, Natasha? Eu não sei exatamente como é a rotina lá na creche, né? Precisa ver quanto tempo ele tá dormindo lá na escolinha. Pede para deixar ele fazer o sono o máximo possível que ele conseguir, 1h30, 2 horas. Se eles conseguissem ajudar ele a fazer uma soneca completa, ele ia chegar um pouquinho melhor. E aí o ideal, você pegou ele lá às 16h30, você sabe que 18h30 ele já não tá mais aguentando, você dá a janta para ele 5h30, 6 horas banho e boa noite, vamos dormir pro sono noturno, tá? Porque como ele não faz as 2 sonecas, provavelmente ele tá chegando naquele horário e dando sono. E aí o que acontece se ele dorme ali e acorda com a corda toda? Depois de 9 horas, 10 horas, ele tem secreção de adrenalina. E aí ele vai se agitar e ele vai ter dificuldade de adormecer e ter um sono tranquilo.
que é o ruim disso também, gente? Essas agitações, eles levam pro restante do sono, e às vezes a criança passa uma noite inteira com um sono conturbado, com um sono agitado, e um sono que não, parece que não é um sono, eu falo assim, que não é um sono reparador, é um sono perturbador, porque perturba a criança e perturba a gente também, né? Que qualquer um deles a gente acorda. Tá bom, Natasha? Ai, gente, tô com medo de não dar tempo. Amor de gêmeos, os meus bebês dormem entre 20, 30 e 21, dormem até meia-noite e depois parecem telecena, de 1 em 1 hora, e dorme um, acorda o outro, tá difícil demais. Precisa ajudar eles, tá? Se você quiser, claro, assim, é o meu trabalho, eu auxilio nisso, a gente vai conseguir ajustar e coordenar essas rotinas. E gêmeos, eu sei, meu Deus, tem vezes que me dói o coração, assim, de ver, porque às vezes é uma mãe para 2 crianças, e 2 crianças, né? Uma criança já dá um trabalho, quem dirá 2, né? Tá? Mas assim, precisa ajudar, e aí provavelmente eles estão com essa dificuldade de permanecer no sono, pela forma como eles adormecem, então precisa ajudar eles. Aí se você quiser, depois me chama que a gente pode conversar, tá bom? Amor de gêmeos. Yoshio Kadivides. Flávia, meu bebê tem 7 meses e acorda umas 3 vezes na madrugada para mamar. Já tentei a mamada dos sonhos, mas não adianta, ele dorme às 19 horas. Gente, eu não sou de indicar a mamada dos sonhos, não. Sabe por quê? Vou explicar pra vocês. Alguma coisa contra o bebê que acorda sozinho às 10, 11 horas pra mamar? Não, nenhuma, porque ele fez isso sozinho. Se o seu bebê tá dormindo 10, 11 horas, você vai lá, a criança dormindo, acorda essa criança pra dar mamar pra ela, pra tentar fazer que ela durma a noite toda, aí, ó, não acontece. Ele não tava com fome, se ele não tá com fome, ele não vai comer direito. E aí, na hora que a fome chegar de fato, aí ele vai acordar, tá? Então, assim, eu acho meio tiro no pé, fora que você acaba criando um mau hábito na sua criança que não existe, tá? Se ele tá acordando 3 vezes para mamar, melhora a alimentação do seu bebê durante o dia, que 3 vezes eu acho bastante para um bebê de 7 meses. Seu bebê podia estar demandando uma, talvez nenhuma, se comesse muito bem durante o dia. Então, assim, eu não indico mamada dos sonhos, não recomendo, eu acho que a gente acaba criando um mau hábito na criança desnecessariamente. E eu recomendo que você cuide muito bem da alimentação do seu bebê. Provavelmente você já deve ter começado a introdução alimentar. Vê se não está faltando melhorar essa alimentação por conta da introdução. Ele acabou deixando de comer um pouco menos durante o dia e está te pedindo mais durante a noite, tá bom? Se eu não respondi, se você quiser complementar, fica à vontade, tá? Gente, eu tenho mais outras 2 ali, deixa eu ver aqui. Ele acorda às 5h30 sozinho e dorme uns 15 minutos depois. E depois acorda de vez às 6h30. Queria saber se algum dia ele vai parar de acordar às 5h30. Então, aquilo que se ele acordar às 5h30 sozinho, você não vai lá no quarto, você vê que 15 minutos depois ele volta a dormir, nem vai, deixa ele lá. Ou, Dani, se antecipa, igual eu falei pra você, tá? Porque aí você ajuda ele a fazer, emendar. Pode ser uma luzinha, alguma coisa assim que deve estar acordando o seu bebê. A Natasha, aí tem que acordar ele 7 horas da manhã para levar para a escolinha, mas percebo que se pudesse continuaria dormindo. Então, ele tá com um vácuo de sono aí, Natasha. Se ele dorme 6 e pouco lá e vai dormir 11 horas, ele tá com um vácuo grande. Deixa o seu filho dormir 6h30 lá e toca o barco com ele, para que ele suporte, para que ele consiga aguentar bem essa rotina, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu responder ali a mais uma da Amor de Gêmeos, Cris. Tá bom, Cris, obrigada, viu, por falar seu nome. A My Baby Luca falou assim: dicas para fazer desmame noturno em bebê que mama no peito e faz cama compartilhada. É impossível? Não é impossível. Eis-me aqui, era eu essa daí, My Baby Luca, não sei se você tá online aqui. Gente, a gente provoca desmame noturno, tem muita gente que me procura querendo fazer desmame noturno. Eu vou lá e simplesmente falo assim: não, vai diminuindo o leite do seu bebê, diminui a mamadeira, tira uma mamada, depois você tira outra. Não, a gente não faz isso. Em primeiro lugar, eu cavuco a rotina assim todinha, a alimentação desse bebê todinha. A gente vê aonde a gente consegue melhorar a alimentação desse bebê. E conforme você conseguir melhorar a alimentação desse bebê, você consegue que ele deixe de demandar comida, nutrição, alimentação durante a noite, tá? Se for mau hábito, seu bebê tá adormecendo no peito e acaba te pedindo o peito várias vezes porque ele adormece no peito e ele quer o peito para continuar dormindo, aí a gente muda, tá? E a gente ensina o seu bebê a adormecer. E aí você faz cama compartilhada.
Na cama compartilhada, o que a gente precisa saber é se você vai conseguir dormir bem, o seu bebê dormindo do lado de você, e se o seu bebê também vai conseguir dormir bem. Eu já atendi casos também, gente, de a mãe assim, quem tiver na cama, tá? A mãe ou o pai, atrapalha, porque a gente faz um movimento na cama e eles acordam. Ao passo que quando o bebê tem um cantinho dele, ele vai embora, tá? E a gente com instinto também, acaba que qualquer da criança a gente tá acordando, atrapalha o nosso sono. E isso também não é bom, isso não é legal. Então assim, essa cama compartilhada precisa ver se é saudável para todo mundo. Ah, não faz, ó, ele tem o espaço dele, eu tenho o meu espaço, ele não me incomoda, eu não incomodo ele. Gente, toca o barco, quem sou eu para falar pra você não fazer cama compartilhada? Não sou ninguém para isso. Mas vocês dois precisam dormir, tanto a mãe quanto o bebê. Tá bom? Se tiver por aí, quiser mais alguma resposta, fica à vontade para perguntar, tá? Marília Rafaela. Meu filho de 1 ano e 7 meses ainda acorda 2 vezes à noite querendo comer. O que posso fazer para ele não acordar? Marília, se ele quer comer e ele está com fome, melhora a alimentação dele. Gente, quando eu falo essa questão do melhorar a alimentação, não é, vou falar de novo para vocês, eu falei um pouquinho lá no começo da live, mas não é só a janta. É esse bebê fazer um café da manhã completo, fazer um almoço completo, lanche. Não vamos ficar dando lanchinho, 3 bolachinhas de polvilho, sabe? Dá um mingauzinho de aveia, mistura uma fruta com alguma coisa, abacate com banana. Abacate é muito bom, a banana é muito boa, ambos têm aminoácidos que favorecem triptofano, que favorecem melatonina. Banana e abacate não é para você só viver de banana e abacate, mas são 2 alimentos, gente, muito importante, muito rico em aminoácidos que favorecem sono, que favorecem bom humor, tá? O abacate ele tem uma gordura que sustenta. Então assim, eu falo assim, dê o devido respeito à alimentação do bebê. Eles não devem ficar comendo a cada 1h30, como a gente viu lá atrás, mas assim, sentou para comer, vamos comer. E outra, se você ficar comendo a cada 1 hora, a cada 2 horas, o bebê não tem nem fome para ter apetite, para ter vontade de comer. Por isso, organizar. Então, Marília, melhora a alimentação do seu bebê. Se ele está querendo realmente comer e é fome, você vê que ele come, é porque o seu bebê está precisando comer melhor durante o dia, tá bom? Ana Cláudia Michele. Flávia, como eu faço para tirar o hábito de dormir no peito? Tenho um bebê de 11 meses. Ana Cláudia, uma das coisas que eu gosto muito de orientar é assim, gente, afasta mamada de sono, tá? Por quê? As crianças tendem a adormecer no peito ou com mamadeira na boca, e aí isso a criança às vezes está recebendo essa alimentação passiva, já às vezes nem tá mais com fome, mas como tá mais para lá do que para cá, tá engolindo leite. Mas afasta, uma coisa é comer, outra coisa é dormir. Você precisa mostrar pro seu bebê que uma coisa é comer, outra coisa é dormir. O seu bebê é de 11 meses, você pode organizar, ele vai aguentar ficar acordado ali talvez no máximo umas 3 horas, entre um soninho e outro, entre uma soneca e o sono noturno. Você sabe que é 3 horas que ele vai ficar acordado? Dá alimentação no meio dessa janela. Tipo assim, com 1h30 que ele acordou, ou se você for encaixar as 2 refeições no meio de uma janela, espera ele acordar um pouco, aí dali uma meia hora você dá, sei lá, o mamar, aí você sabe que é 3 horas, quando der umas 2h30 você dá lá a fruta, ou o lanche, ou o almoço, e aí você afasta uma coisa da outra. Eu falo assim, ó, eles quando nascem eles são um papel em branco, e quem vai desenhando, quem vai escrevendo ali somos nós. Então, filho, agora é hora de comer no peito, agora é hora de dormir no peito, agora é hora de satisfazer sua necessidade no peito ou no colo, ou o que for. A gente vai mostrando isso para eles. Então, afasta a mamada do sono. Ele precisa mamar? Sim. É importante? Sim. É uma refeição? Sim. Dê o devido respeito e que ele esteja disposto para comer também. E não morrendo de sono já a ponto de dormir. Afasta, mostra ele que uma coisa é comer, outra coisa é dormir. Ajuda ele, você vai colocar lá no berço, onde você for colocar, ajuda ele a adormecer, porque se ele aprendeu a adormecer no seu peito, ele precisa aprender a adormecer em outro local. Assim como você ensinou ele a adormecer no seu peito, agora o ideal é que você ensine ele a adormecer direto onde ele precisa dormir, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Você vai deixar salvo? Bia, vou sim, vou deixar, e eu respondi sua pergunta lá atrás, tá? Eu vou deixar salvo aqui no Insta e quero conseguir colocar lá no YouTube também, porque eu sei que tem gente que depois procura essas lives para assistir, tá? Voltou aqui Ana Cláudia. Ana Cláudia, respondi tua pergunta ali. Você falou que seu Gabriel tem 11 meses. A Fran, como você recomenda reclinar o bebê para dormir? A minha dorme com o travesseiro anti-refluxo no Moisés do carrinho.
Fran, se o próprio Moisés no carrinho você conseguir dar uma reclinadinha, dá. Outra coisa, na hora que você for trocar o seu bebê, já deixa reclinado. É que eu tô sem minha assistente aqui agora. Mas sempre que você for trocar, vira de lado, em vez de você pegar as perninhas e erguer de cabeça para baixo, porque nisso você só vira ela todinha de cabeça para baixo, sabe? Então vira de ladinho para que você consiga sempre trocar de ladinho e evita esses movimentos deitados assim durante o dia. Aquela posição do bebê conforto é uma inclinação muito legal para você seguir ela, tá? Então, se der, vira um pouquinho esse Moisés. Se você vê que esse travesseirinho anti-refluxo talvez está com pouca inclinação, eu gosto assim, ó, como se fosse um 45 graus. Cuida para a perninha não pressionar o estômago, não é para ficar assim, né? Porque se a perna começar a pressionar a barriga aí, pode favorecer refluxo também, tá? Deixa eu ver aqui. Danila, Flavinha, sou sua fã. Até que idade é normal acordar para mamar de madrugada? Ou isso é muito relativo? Bem, essa aqui é um assunto um tanto polêmico, mas eu vou falar aqui para vocês, tá, gente? E de todo o coração, e eu quero que vocês ouçam com o coração também. Um bebê, a partir de 4 meses e meio, eles podem deixar de demandar durante a noite. Mas como que eles vão fazer isso? É só se eles estiverem bem alimentados durante o dia, tá? Senão não tem milagre para isso acontecer. Então, cuidar para que o seu bebê se alimente a cada 3 horas durante o dia, mesmo um bebê de 4 meses, tá? E eu tenho bebês, sim, que fizeram isso, e já vi bebê mais velho que não consegue fazer isso. Então, assim, a gente, a partir de 4 meses e meio, 5 meses, eles podem sim ficar sem demandar nenhuma vez. Eu já atendi bebê de 2 meses fazendo uma demanda só de noite, entendeu? É claro que eu não pego isso e jogo para todos, né? A gente precisa ver todo o entorno, toda uma situação. Então, assim, a partir de 4 meses e meio, eles já têm a capacidade de ficar 12 horas sem se alimentar. Que horas que a gente prefere que eles façam isso? De noite. Então, a gente organiza o dia, para que eles comam muito bem de dia e eles consigam passar essas 12 horas noturnas sem demandar essa alimentação. Tá bom? Respondido, Danila. Se quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade, lindona. Também super sou sua fã, viu? Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Caiu a chamada. Ai, Jesus, não consegui ouvir. Só conectar depois. Gente, vocês estão me ouvindo? Socorro. Duro que fica nas perguntas aqui. Eu não sei, que fica travado aqui pra mim. Ai, Jesus, nosso tempo tá acabando. Eu vou responder aqui a Luana. Ela falou assim, ó, meu filho está com 2 anos e já algumas vezes se recusou a fazer o sono da tarde. Isso aqui eu achei bem legal, tá? Não está atrapalhando o sono da noite e ele até dorme mais cedo, mas ele fica bem chatinho até dormir. É normal essa transição nessa idade? Queria saber também como faço para ele dormir sozinho. Ele já dorme a noite toda, mas só dorme se eu ou o pai fizermos ele dormir. Caso contrário, ele sai da cama. Bem, voltando àquela questão da soneca que eu falei pra vocês. Tem bebê que com 2 anos, se ele não quiser fazer a soneca, Luana, e ele ficar muito bem, obrigado, precisou dormir um pouquinho mais cedo, deixa ele. Daqui a pouco, o próprio desenvolvimento dele vai permitindo ele ficar um pouquinho mais de tempo acordado e ele vai ficando bem, sabe? O que a gente não pode é segurar, nem obrigar. A gente não obriga a criança que tá sem sono a dormir, gente. Vira literalmente uma guerra, vira literalmente uma luta. Então, assim, se o seu bebê está com 2 anos e ele está ficando bem, obrigado, não vejo problema. Já vi bebê de 2 anos que não aguenta, nós não vamos obrigar ele a ficar acordado também. Então, assim, não tem problema. E para ajudar ele a adormecer sozinho, mostra. Um bebê de 2 anos é um bebê que você já pode conversar bastante, fazer combinado, explicar o que está acontecendo, porque eles já entendem, tá? Então, isso é bem legal você fazer também. Faça combinados, explica que ali é o lugar onde ele vai dormir, que o papai e a mamãe vai dormir junto lá na cama. Se precisar de alguma coisa, filho, pode chamar a mamãe vem aqui e te atende, o papai vem aqui e te atende. Então, assim, dá segurança pro seu bebê. É isso que você precisa fazer, tá bom? Vamos lá que eu não sei aqui quantas perguntas ainda tem, gente, socorro. Vanelis Torres. Olá, meu filho acorda de 1 em 1 hora para mamar durante a madrugada e às 5h30 ele acorda todos os dias. Vanelis, se ele tá acordando de 1 em 1 hora de verdade, ele não está conseguindo adormecer e se for fome, a gente precisa ajudar ele a melhorar essa alimentação dele, tá? Eu falei bastante disso ali atrás. A Alessandra falou que ele dorme no berço, no mesmo quarto que eu. Alessandra, vê se o seu bebê tá conseguindo ficar bem, né? E se você ficar bem também. Eu acho que isso assim, é muito, muito, muito importante. Deixa eu ver aqui.
Alexandre Laís Malta. Flávia, como tirar o mamar da madrugada de um bebê de 2 anos? Bem, 2 anos não precisa mamar durante a noite, né? Se for só hábito, Alexandre, a gente precisa ajudar ele a adormecer sozinho, tá? Porque acontece. E se for fome, a gente precisa cuidar da comida desse bebê. Gente, você vê que às vezes pode até parecer meio repetitivo, né? Mas assim, o que a gente faz para diminuir o despertar noturno desses bebês? A gente precisa ver se eles estão sendo bem alimentados. Se eles não estão sendo bem alimentados, a gente precisa ensinar eles a adormecerem sozinhos. Pela questão do susto que eu falei para vocês, pela questão do hormônio que eu falei para vocês, tá bom? A Jorciele Gonçalves. Minha bebê está com 7 meses e está acordando demais à noite. Sinto que está satisfeita, porém ela sempre acorda para mamar. Ela mama no peito e faz todas as refeições. E estamos na rotina. Não sei mais o que fazer, provavelmente. Ela está acordando demais. Então, provavelmente é a forma como ela está adormecendo. Então, Jorciele, se ela está comendo bem, se a rotina você está conseguindo fazer direitinho, é a forma como está adormecendo, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui. Olha, eu não sei se eu não consigo nem olhar aqui agora porque eu tenho que descer eu vou deixar salvo aqui no Instagram, fica por 24 horas, mas eu vou tentar colocar lá no YouTube também, todas que eu tenho tentado fazer. Tô fazendo meu canal lá no YouTube. Eu queria que vocês me falassem, pode ser lá pelo YouTube ou se quiser pelo direct, o que vocês querem que eu coloque de assunto lá. É bem caseiro, eu faço a hora que às vezes vem alguma coisa na minha cabeça, eu penso num assunto que eu acho que é interessante, eu trago para vocês, mas gostaria de conseguir atender vocês dentro da necessidade de vocês também, sabe? Então me fala, aqui não adianta vocês falarem porque eu não consigo ver depois, mas fala o que vocês querem que eu coloque de vídeo lá, que tema que eu levo. Eu já li bastante sobre desenvolvimento infantil também, se às vezes de alguma outra forma eu puder ajudar, eu quero de verdade que isso fique para ajudar os pais, para ajudar as mães. Eu sofri bastante com falta de informação, eu sofri bastante com falta de apoio, então assim, eu sei que quando às vezes a gente acha uma coisa boa, uma informação boa, aquilo vira luz na nossa vida, na nossa maternidade. Então assim, de todo coração mesmo, o que eu puder fazer para colocar informação que seja bom e que seja de forma prática para vocês, eu quero que vocês me falem. Vou falar de novo aqui para vocês. Eu fiz um e-book, deixei gratuito para vocês. Na bios do Instagram tem o link. Se vocês quiserem, vai lá. Fiz ele bem sucinto, com dicas práticas. O que eu faço pro meu bebê recém-nascido? Cuida disso, disso e disso. O que eu faço pro meu bebê até os 5 meses? Você cuida disso, disso, disso. E depois, o que eu faço? Você cuida disso, disso e disso. Então, assim, informações práticas para que vocês consigam entender o que fazer. Então, tá lá no link, na bios do Instagram. Vai lá, é facinho. Colocar teu e-mail lá, você já baixa, você consegue pegar o e-book, tá? O meu canal lá do YouTube, que aí eu quero conseguir atender vocês. Foi mãe me pedindo. Eu falei, ai meu Deus, eu vou fazer, eu fiz. Mas quero conseguir atender vocês também. Tem alguns assuntos que eu acho importante que eu vou colocando, mas que vocês também tragam pra mim, tá bom? Pessoal, outra coisa, abençoe a noite de sono dos filhos de vocês, tá bom? Orem com eles, abençoe a noite de sono, que a noite de sono deles seja uma noite boa, que seja bom para vocês, que sejam bom. Papais, tem muitos papais que me procuram. Papai, cuida da mamãe. Quando o papai tá cuidando da mamãe, o papai tá derramando amor nessa mamãe, essa mamãe derrama muito amor nessa criança também, sabe? Um casamento fortalecido, vocês estarem bem, vocês estarem unidos, isso faz diferença. Gente, isso transmite segurança naturalmente para as crianças. Então, assim, pai, cuida da mãe, para a mãe conseguir cuidar desse bebê. Mãe, você está precisando que o pai cuida desse bebê? Verbaliza, oraliza. Os homens não entendem nas entrelinhas, eles precisam que seja falado. Amor, fica aqui com o filho um pouco, eu preciso ir no banheiro, sabe? Assim, verbaliza. Então se ajuda, se une, não é para brigar, não é pra gente disputar nada. E se a gente consegue estar bem, se a gente consegue estar em unidade, os nossos filhos sentem isso. E eles sentindo isso, sentindo essa segurança, é muito melhor pra gente também, tá bom? Gente, é isso então, um beijo grande pra vocês. Depois me falem o que vocês querem que eu coloque lá no YouTube, que eu vou colocando pra ficar de forma prática pra vocês também, tá bom? Beijo grande pra todos vocês, obrigada por vocês estarem aqui comigo e que Deus abençoe vocês e as famílias de vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente!